Márcia Aguiar e Maria Cristina Bonerléu. O que essas duas mulheres têm em comum, além de toda a atenção da mídia nos últimos dias? Eu sou Lívia Zanolini e essa é a estreia do quadro Personagem da Semana. E que tal me dar uma força, hein? Curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal, pode ser? Nessa semana, duas mulheres estiveram em pauta nos principais jornais do Brasil. Márcia Aguiar, que é mulher de Fabrício Queiroz e que continua foragida da justiça. E também Maria Cristina Bonerléu, que é ex-mulher do advogado Frederic Wassef e que só nos 18 primeiros meses do atual governo do presidente Jair Bolsonaro, ganhou mais dinheiro do que nos 4 anos de Dilma e Temer. Mas o que essas duas mulheres têm em comum? Bom, tanto uma quanto a outra têm ou já tiveram alguma ligação com o poder público, devem explicações à justiça e mantêm laços com fortes aliados do governo Bolsonaro. Aliados dos quais, inclusive, o presidente e seus filhos agora tentam se desvincular. Márcia Oliveira de Aguiar e Fabrício Queiroz são investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeita de envolvimento num esquema chamado de rachadinha e também por dificultar, ou pelo menos tentar dificultar, as investigações. Diante da possibilidade de fuga, o Ministério Público pediu a prisão do casal, o que foi aceito pelo juiz Flávio Itabaiana, até então responsável pelo caso. Queiroz foi preso no escritório do advogado Frederic Wassef, em Atibaia, no interior de São Paulo, e a Márcia continua foragida. Maria Cristina Bonerléu é uma empresária renomada na área de TI, tecnologia da informação, que chegou inclusive a ficar conhecida na década de 1990 como a mulher que conquistou profissionalmente o empresário multimilionário Bill Gates. Como eu já te disse, Cristina Boner é ex-mulher do advogado Frederic Wassef, o dono do escritório onde Queiroz foi encontrado no dia da prisão e amigo do presidente Jair Bolsonaro desde 2014. Wassef até teria recebido dos Bolsonaro o apelido de Anjo, codinome da pessoa que ordenou que Queiroz se escondesse em Atibaia, no interior de São Paulo. O advogado que nega a alcunha chegou a dizer recentemente, em entrevista à CNN Brasil, que ele e o presidente são uma pessoa só. Mas espera aí, Lívia, se a Cristina é ex-mulher, a ligação entre ela e o Wassef não existe mais, não é verdade? Tá forçando a barra. Eu concordo, mas olha só isso. No dia da prisão de Queiroz, o advogado estava na casa de Cristina, em Brasília, conforme revelou o jornal O Globo. Além disso, ela também é sócia do ex-marido, apesar deles não manterem mais um relacionamento amoroso. Ou seja, alguma ligação entre os dois existe. E tem mais um fato curioso dessa amizade entre o Bolsonaro e o Wassef. No ano passado, a revista Veja publicou uma reportagem sobre a venda de um Land Rover blindado que teria sido adquirido pelo presidente em 2015, quando ainda era deputado federal. Naquele ano, ainda segundo a Veja, Bolsonaro teria comprado o veículo de uma das empresas de Cristina Boner por R$50 mil, embora o carro estivesse avaliado em R$77 mil. Márcia Aguiar, como eu também já te disse, é investigada pelo Ministério Público do Rio por suspeita de envolvimento no esquema de rachadinha. Para a promotoria, ela tem papel central nas manobras de Queiroz. Segundo os promotores, ele coordenava as movimentações financeiras no esquema ilegal no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando deputado estadual, mas era o parlamentar quem chefiava o esquema. Inclusive, ainda segundo as investigações, Queiroz teria usado o dinheiro público coletado na rachadinha para pagar a escola das filhas de Flávio Bolsonaro. Cristina Boner não está foragida, não tem nenhum mandado de prisão decretado contra ela, mas é alvo de uma representação do Ministério Público junto com o Tribunal de Contas da União sobre contratos firmados com pelo menos 9 órgãos do governo federal e que renderam à empresa Global Web mais de R$41 milhões entre janeiro de 2019 e junho deste ano. A revelação foi feita pelo portal UOL.
Fundada por ela em 2010, a Global Web hoje é administrada por uma de suas filhas. Mas a Cristina tem ainda poder de decisão na organização por ser presidente do Conselho de Administração. Cristina e a empresa negam qualquer interferência política nessas contratações. E tem mais. Em junho de 2019, a Cristina foi condenada em primeira instância por improbidade administrativa por suspeita de envolvimento num esquema de corrupção. Ela teria pago propina para manter contratos junto ao governo do Distrito Federal. O esquema, que fez parte do chamado na época mensalão do DEM, resultou na prisão do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Mas recentemente, Cristina foi absolvida em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ela também responde a processo na 7ª Vara Criminal do mesmo tribunal. A ligação de Márcia Aguiar com o poder público teria durado 10 anos, junto à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ela foi vinculada ao gabinete do então deputado estadual, o Flávio Bolsonaro, de 2007 a 2017. Mas, segundo as investigações do Ministério Público do Estado, ela nunca teria ido até o Departamento de Credenciais da Alerj para buscar o crachá. Por isso, segundo o próprio Ministério Público, há uma grande suspeita de que Márcia tenha sido uma funcionária fantasma. Ainda segundo o Ministério Público, Fabrício Queiroz teria lucrado com uma rachadinha cerca de 2 milhões de reais. Desses 2 milhões, 445 mil reais teriam vindo de remunerações de Márcia. Os promotores sustentam que ela recebeu, nos 10 anos em que foi assessora de Flávio, cerca de 1,1 milhão de reais. Já a ligação de Cristina Bonner com o poder público ainda existe. Segundo reportagem sobre a qual eu falei há pouco no portal UOL, em que a Cristina teria sido beneficiada por meio da empresa Global Web com mais de 41 milhões de reais em contratos junto ao atual governo federal, essa mesma reportagem trouxe a informação de que para os próximos anos a empresa deve receber cerca de 218 milhões de reais entre contratos iniciados e prorrogados, conforme um levantamento feito no Portal da Transparência e Diário Oficial da União. Segundo o jornal Globo, a Global Web teria sido beneficiada em março de 2019 com o perdão de uma multa de 27 milhões de reais por descumprimento de um contrato firmado em 2014. O contrato com a Dataprev chegou a ser prorrogado para 2016, mas até 2018 o serviço ainda não tinha sido realizado. Só que em 15 de março de 2019, a multa foi simplesmente cancelada e o contrato novamente prorrogado, conforme uma publicação no Diário Oficial da União. Em nota, a Dataprev informou que o contrato está com uma execução suspensa desde maio de 2019. Tá vendo como a Márcia e a Cristina têm muito o que conversar se um dia elas se encontrarem para tomar um café juntas? Elas podem até não se conhecer pessoalmente, mas são duas personagens importantes nesse cerco que vem se fechando para a família Bolsonaro. Tanto a Márcia quanto a Cristina, nos bastidores do Palácio do Planalto, como também o Assef e o Queiroz, são considerados bombas relógio que podem revelar informações muito importantes sobre o entorno do presidente. Os próximos dias devem ser bastante quentes. Gostou do vídeo de hoje? Se gostou, te peço para curtir mais uma vez, para compartilhar com o máximo de pessoas que você puder e também se inscrever aqui no meu canal. E até o próximo vídeo.